É quase ano novo, uma vida nova e notas velhas? Não, não pode. Nesse vídeo eu vou te dar 3 dicas práticas, quase não saí 3. Eu vou te dar 3 dicas práticas para você ser um estudante melhor ou uma estudante melhor em 2020 e você vai poder aplicar essas dicas hoje mesmo, se você quiser. E sabe de uma coisa? A terceira dica dessa lista eu tenho quase certeza que você nunca viu em lugar nenhum e ela vai te ajudar a melhorar completamente a tua forma de aprendizado. Antes de começar, já se inscreve no canal para receber um monte de dica legal sobre como melhorar o teu desempenho nos estudos e no vestibular e deixa um like nesse vídeo se você só vai tirar nota 10 em 2020. Começando pelo óbvio, se organize. Isso é o principal. Você precisa saber o que você tem que fazer em cada dia. E não só o que você tem que estudar, mas também quais são as tarefas que você tem que fazer naquele dia. Essa é a solução para a dita falta de tempo para estudar. Você precisa saber exatamente quais as obrigações que você tem e o que você vai precisar para fazer cada uma delas, quanto tempo você vai precisar para cada uma delas, porque sabendo disso você vai conseguir escolher o melhor horário para você estudar. Eu vejo muita gente criando cronogramas de estudo que não são nada realistas. Não é todo mundo que tem o dia inteiro disponível para estudar. Muitas vezes, se você se prometer que vai ficar 8 horas estudando todo dia, quando você começar a estudar, você vai lembrar que tem que ir no supermercado, que tem que enviar um e-mail importante, que tem que colocar roupa para lavar, porque senão você não vai ter o que vestir amanhã. Pega uma caderneta ou teu celular mesmo e anota as tarefas que você tem para fazer naquele dia, o quanto de tempo você vai precisar para cada uma, se você vai ter que se deslocar para algum lugar ou não. Daí você escolhe um tempo do seu dia para direcionar as horas de estudo. Daí você já avisa para todo mundo, para ninguém te perturbar nesse momento, e você também não marca nada para esse horário, porque ele é o horário direcionado para você estudar. Feito isso, agora sim, você precisa organizar o que você vai estudar naquele dia, porque se você sentar sem saber o que você vai fazer, até que você perceba que você está lendo uma coisa que você já sabe, ou que você está estudando o assunto de uma prova que é daqui a um mês, sendo que você tem uma prova mais importante daqui a uma semana, já acabou todo o teu tempo de estudo e você não fez nada de útil. Mas também não é para colocar assim, na segunda-feira eu vou estudar matemática. Você vai estudar o que da matemática? É função do primeiro grau? É geometria? Seja específico. Anota que conteúdo você vai estudar, quais os capítulos do livro você vai ler, quais as listas de exercícios você vai resolver, até para que você possa separar isso um pouco antes, para que quando você sente para estudar, você não tenha que correr atrás do livro que você precisa, não tenha que pesquisar na internet os exercícios que você quer resolver. Não tem necessidade disso. Organize e separa tudo antes, para que quando você sente para estudar, seja aquela sessão direta de estudo com foco e concentração, para que você consiga aprender tudo da melhor forma possível. Fazendo isso, não tem erro. Você vai estudar tudo o que você precisa, isso vai ser ótimo para o teu desempenho acadêmico e para o teu conhecimento como um todo. A segunda dica é se teste ao final de cada assunto. Eu acho que vocês já conhecem aquela frase de que conhecimento que não é aplicado não serve para nada. Por conta disso, é importante testar se você sabe aplicar o que você aprendeu, seja resolvendo uma lista de exercícios, seja explicando esse assunto para outra pessoa. Quando você coloca o teu conhecimento à prova, vão surgir um monte de pequenas dúvidas. Isso é ótimo, porque sanando essas pequenas dúvidas, você vai consolidar o teu aprendizado. E aí ele vai ficar gravado no teu cérebro para sempre. Você vai sempre lembrar disso, sempre que você precisar. Caso contrário, você vai estudar bastante, ler bastante coisa, mas aí quando você precisar desse conhecimento numa prova, por exemplo, é muito provável que você não lembre de tudo. Portanto, se teste sempre. A terceira e última dica é respeite as tuas conexões mentais. Como assim? É o seguinte, cada pessoa tem uma maneira diferente de assimilar um conteúdo novo. É muito provável que eu e você saibamos sobre o período pré-colonial brasileiro, mas a maneira como eu gravei essas informações é diferente da maneira como você gravou. Quando eu estudei esse assunto, assisti às aulas e tudo mais, eu criei conexões mentais para entender sobre esse tema. Então eu entendi que os portugueses foram pioneiros nas grandes navegações porque o rei que governava nessa época era alinhado à burguesia e ele fez vários incentivos para o desenvolvimento de técnicas náuticas. Daí, numa dessas expedições, eles vieram para as terras do atual Brasil, mais especificamente onde hoje fica Salvador, fizeram a exploração do pau-brasil com a ajuda dos nativos, realizando o escambo e etc, etc, etc. Essa foi a maneira como eu gravei esse conteúdo. Então, se eu fizer um esquema no papel escrito assim, rei alinhado à burguesia, desenvolvimento de técnicas náuticas, portugueses pioneiros, vinda ao Brasil, exploração do pau-brasil, ajuda dos nativos, escambo, isso já vai ser suficiente para lembrar o meu cérebro da informação inteira, da maneira como eu gravei. Mas você, quando estudou esse assunto, fez conexões diferentes, gravou de uma ordem diferente, apesar de ser o mesmo assunto. Então, para você, esse mesmo esquema que eu fiz talvez não sirva. O ano tá para começar e vocês vão ter bastante tempo
tempo para estudar as coisas que vocês precisam. Então não fiquem pegando resumos prontos, esquemas de outras pessoas. Estudem o conteúdo completo e quando vocês finalizarem, se perguntem assim: o que eu entendi sobre o que eu acabei de estudar? Daí você aproveita isso para fazer os teus próprios esquemas, os teus próprios resumos ou mapa mental, o que seja, da forma como o teu cérebro gravou. Então por isso que respeite as tuas conexões mentais, porque a ordem como você entendeu as coisas é diferente da ordem que outra pessoa entendeu. Isso te ajuda demais, porque se você fizer isso com todos os assuntos que você estudar, é muito provável que lá no final do ano você não tenha aquele problema de pensar: ah não, eu passei o primeiro semestre inteiro estudando bastante, mas parece que eu não estudei nada porque eu não lembro de nada. Primeiro que você já vai ter implementado uma técnica incrível de estudos, que é você se explicar o assunto depois de ter estudado. Segundo que você já vai ter criado muito material que é muito útil para você, porque ele está de acordo com as suas conexões mentais. E aí quando chegar lá no final do ano, basta você dar uma revisada nesses materiais que você vai conseguir lembrar tudo que você precisa. E se a gente estiver falando de uma prova de vestibular, por exemplo, você vai ter um desempenho muito melhor porque você vai lembrar de muito mais coisa. Basicamente é isso que eu tinha pra falar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, deixem um like aí, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Se você não quiser se inscrever agora, dá uma olhada nos vídeos anteriores e vê se o conteúdo é de acordo com o que você gosta e se inscreve no canal. Vejo vocês na semana que vem e tchau!